Você já parou pra pensar em quem vai se lembrar de você depois da sua morte? Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. Oi pessoal, sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Stoner, do John Williams, e por que esse livro sobre a vida de um jovem fazendeiro que vai pra faculdade, comete erros, acertos, constrói uma família pra finalmente morrer é tão extraordinária. Antes de qualquer coisa, eu gosto de comentar um pouco sobre o meu encontro com os livros, né? Como eu ouvi falar sobre esse livro pela primeira vez. Enquanto eu escrevia a resenha desse livro aqui, o roteiro para esse vídeo, eu parei pra pensar que eu não lembrava qual foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele. Eu sei que eu conhecia ele há muito tempo, eu já devia ter visto alguém assim na internet falando muito tempo atrás sobre ele, e o que me deixou interessada nessa leitura foi essa ideia de que nada muito grandioso acontece ao longo da história. Nos últimos anos eu comecei a perceber que o meu ideal de vida não é alcançar um grande sucesso, morar minha vida inteira na cidade grande, sair para vários lugares. E era uma ideia que eu tinha quando adolescente. Mas eu fui percebendo que, pelo menos para Mayara de agora, de 22 anos, o meu objetivo de vida é ter estabilidade, ter uma rotina simples, ter tempo para ter contato com a natureza, por exemplo, ficar com a minha família e amigos. Enfim, uma vida tecnicamente fácil, né? Mesmo que não reflita bem a minha realidade do momento, porque eu tô num momento que eu preciso ter uma rotina meio frenética para tentar alcançar isso. Mas esse é o meu ideal. E percebam, né, que o meu sonho de vida é ser uma pessoa aposentada. E quando eu paro pra pensar nesse ideal que eu comentei aqui agora com vocês, eu percebo que provavelmente quando eu morrer um dia, eu não vou ter deixado um legado tão grande assim. As pessoas que vão se lembrar de mim são essas pessoas que me conheciam no dia a dia e talvez alguém me ache em algum arquivo algum dia procurando alguma coisa muito específica. E isso é exatamente o que acontece com o protagonista de Stoner. Logo na primeira página do livro, a gente tem um obituário do personagem que eu vou ler pra vocês. A minha versão é em inglês, então eu vou pegar a versão traduzida aqui no celular pra compartilhar com vocês, porque eu acho que esse é o tipo de primeira página de um livro que faz você ficar com muita vontade de ler a história. William Stoner entrou para a Universidade do Missouri em 1910, aos 19 anos. 8 anos depois, no auge da Primeira Guerra Mundial, doutorou-se e aceitou um cargo de docente nessa mesma universidade, onde lecionou até morrer em 1956. Não passou do grau de assistente, e poucos alunos se lembram de Stoner com nitidez depois de terem acabado seus cursos. Quando morreu, os colegas ofereceram um manuscrito medieval à biblioteca da universidade em sua homenagem. Esse manuscrito ainda se encontra na coleção de livros raros, com a inscrição: oferecido à biblioteca da Universidade do Missouri em memória de William Stoner pelos seus colegas do departamento de inglês. Um aluno que ocasionalmente se depare com o nome poderá perguntar-se quem era William Stoner, mas poucas vezes tentará saciar a curiosidade, indo além da pergunta casual. Os colegas de Stoner, que não lhe tinham uma estima por aí além quando era vivo, raramente falam dele agora. Para os mais velhos, o nome é um lembrete do fim, que os espera a todos, e para os mais jovens é um mero som que não evoca qualquer noção do passado, nem qualquer sentimento de identificação, quer em termos pessoais, quer em termos de carreira. Essa primeira página já define o tom melancólico, reflexivo, íntimo e quieto da história. Bom, então, Stoner não é muito mais do que eu contei aqui pra vocês. Ele é um livro sobre uma vida simples, mas, como muitas coisas da vida, é nessa simplicidade que o livro vai se tornar tão majestoso. Um dos meus pontos favoritos sobre essa história é o papel da educação nessa tomada de autoconsciência pelo personagem principal. Ele começa a história muito apático. É como se ele só deixasse a vida meio que passar por ele. Mas assim que ele entra na universidade, que assim, é logo no começo da história, o livro começa nesse ponto da vida dele, é como se você sentisse a vida sendo injetada na vida desse personagem. Ele sente que ele se encaixa, que ele tem um propósito, e esse é um sentimento muito poderoso. Viver uma vida na qual você sabe quem você é e o que você quer é meio que o objetivo da grande maioria das pessoas, né?
ele não vai ser um personagem que vai encontrar isso em todas as áreas da sua vida, né? Ele vai tentar construir uma família aqui na história e a gente vai ver um desenvolvimento muito complexo disso. Porém, em toda a sua trajetória, esse amor pela literatura, essa paixão e esse entendimento de que é isso que ele quer fazer na vida, é estar ensinando, estudando literatura, mantém o personagem vivo, no sentido mais profundo da palavra. Ao mesmo tempo que isso é muito bom pro personagem, né, isso também afasta ele de algumas partes da vida dele, principalmente partes do passado, né? Ele veio dessa família muito rural e ele tem essa tomada de autoconsciência de quem ele é, da posição dele no mundo e como ele se relaciona com as coisas, que acaba afastando ele dessa realidade do passado e até dos próprios pais dele. Apesar dessas raízes se manterem muito forte, né, da família, da onde ele veio, esse encontro intelectual ali com a família dele se torna muito difícil, essa realidade se torna muito diferente. E é extremamente doloroso, pelo menos foi pra mim, acompanhar esse processo de afastamento do personagem da família dele. Eu gosto muito como o autor explora as consequências das escolhas de vida do personagem de uma forma muito próxima da realidade. Ele faz isso através dos acasos, e você, como leitor, fica numa posição de angústia, porque você não consegue ajudar o personagem a sair da situação e você começa a pensar sobre a sua própria vida, né? Que às vezes a gente tá em situações que a gente meio que não tem controle por situações do acaso mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que esse livro é uma leitura muito reconfortante em muitos sentidos, também é bem difícil acompanhar certas situações que o personagem principal é submetido. Situações que às vezes consomem anos da vida dele. E a gente, como eu falei, não consegue meio que fazer nada pra mudar por ser um livro escrito já, mas eu acho que o que é mais difícil disso é como você para pra pensar na sua própria realidade, né, e que a gente também não consegue mudar essas trajetórias de vida. Às vezes um acontecimento ele vai influenciar em muitas pontas da sua vida e por muito tempo, e o autor faz isso muito bem. Um ponto que precisa ser levado em consideração quando você pega esse livro pra ler é a localização temporal da história. O personagem principal da história, ele nasce em 1881 e ele vivencia as duas grandes guerras mundiais. Em razão disso, ele definitivamente não vai agir sempre de uma maneira que agrade a nossa moral atual. O personagem, como eu falei, ele monta uma família em determinado momento da história e isso começa com ele encontrando essa moça, se casando, e eu não vou falar muito sobre esse assunto porque eu acho que aí sim poderia ser um spoiler do livro. Eu acho mais interessante você descobrir junto com o personagem como essa relação vai se dar, mas nem sempre os comportamentos do personagem principal em relação à esposa dele são agradáveis de acompanhar. Ela claramente é uma pessoa que sofreu muito em relação a essa coisa de ser também uma mulher de seu tempo e de estar submetida a muitas situações. Ela é muito ingênua, de certa forma, e às vezes quando ela começa a perder essa ingenuidade, né, essa proteção e esse conservadorismo que a família dela impôs sobre ela lida com isso muito mal. E as primeiras relações dos personagens, relações íntimas mesmo, não são muito agradáveis de acompanhar, e foi uma parte bem difícil de ler na história. Por mais que esse personagem, quando você tá lendo sobre ele, talvez por estar nessa impressão meio de primeira pessoa ali, não é bem primeira pessoa, mas né, ele é o foco da história, ele é uma pessoa que você sente que quer ser uma pessoa gentil, quer fazer a coisa certa, mas ele comete sim essas atitudes que na época eram consideradas normais, mas que a gente sabe que não é normal, nunca foi, e que é muito difícil de ler como uma leitora atual de 2023, e como uma leitora de 2023 que tá indicando esse livro aqui, eu sinto a necessidade de falar sobre isso. Por outro lado, esse ponto da localização ambiental, temporal da história, é muito interessante a escolha do autor aqui. Porque quando a gente pensa em livros que se passam durante esses períodos das duas grandes guerras, geralmente a gente tem esse foco em personagens heróicos, como soldados, e essas pessoas que de fato presenciaram a guerra. A pretensão do John Williams em escrever sobre um personagem que é um professor universitário que não foi pra guerra, que ficou pra trás, de certa forma, né, nessa produção de conhecimento, de divulgação científica, é de muito valor, na minha opinião. Pelos olhos do personagem principal e da história, a gente consegue ver as violências de forma mais sutil dessas consequências das guerras. E como essas violências afetaram essas pessoas que não estavam diretamente ali nos conflitos de guerra,
e também eu acho que dá certo valor para essas vidas que não entraram para os livros de história, mas estão aqui. Esse é um livro, como eu acho que deu pra perceber aqui, que não é muito nada além sobre uma história de uma vida, né? Obviamente, ele pode ser esmigalhado em diversos tópicos, a gente pode discutir as metáforas de diversas situações que o autor vai colocar aqui, o que, como eu falei, os personagens revelam sobre a sua época, seus valores morais e ir pra, assim, a fundo em vários temas muito universais, justamente por ser um livro sobre uma vida, né? Então, até de discussões de morte, de propósito, tudo, né? Eu acho que você consegue esmigalhar e analisar desse livro. Mas eu acredito que, pelo menos com esse vídeo, eu não queria que esse fosse o meu objetivo. O meu objetivo principal com o canal, além de às vezes discutir sobre esses pontos, é fazer com que vocês se interessem pelas leituras que eu gostei muito e que eu gostaria que outras pessoas lessem. E pra mim, o brilho do Stoner tá nessa verossimilhança com a realidade. Os ambientes e os personagens aqui, eles são construídos tão profundamente que é como se você estivesse lendo uma autobiografia mesmo de uma pessoa que realmente existiu. E uma autobiografia que talvez não fosse comprada e muito menos lida, assim, as pessoas talvez não teriam tanto interesse justamente por ser uma vida assim tão simples. Mas quando a gente para pra pensar nessas vidas simples, eu acho que muitas pessoas acabam se identificando com isso, a gente consegue, talvez através da leitura desse livro, perceber o valor, né, dessas vidas, não só para nós, as pessoas que estamos vivendo elas, mas também como essas pessoas ao nosso redor que a gente está influenciando diariamente. Eu, inclusive, vi uma resenha no Goodreads que a pessoa fez um texto muito bonito sobre esse livro e ela terminou a resenha dela assim: William Stoner é tão real para mim quanto o carteiro que entrega minha correspondência ou o editor que assina os meus cheques. Se eu o encontrar, vou apertar sua mão grande e endurecida pela fazenda e perguntar se ele tem um pouco de tempo para falar comigo sobre um certo soneto escrito por um homem chamado Shakespeare, né? Porque ele era esse professor universitário de literatura, mas ele tinha esse passado também da fazenda e tudo mais. Enfim, eu achei muito bonito o jeito que essa pessoa terminou essa resenha, porque eu acho que resumiu bastante, eu acho que esse poder do livro em criar uma história tão próxima da nossa realidade, com um personagem assim tão humano. Quando eu pego esse livro em mãos, é como se eu estivesse tocando num pedaço desse personagem realmente. Talvez por ele carregar essa identificação que eu tive com o livro, né, de uma vida simples através das palavras, né, dos livros também, que é uma coisa muito próxima da minha personalidade, do meu dia a dia. Enfim, eu acredito que todo mundo deveria dar uma chance para esse livro, porque ele faz a gente tomar essa consciência de que por mais que a nossa vida nem sempre caminhe para onde a gente espera, por mais de tudo que acontece, ela merece sim ser vivida, mesmo que não lembrada.